Vamos ler então Isaías capítulo 55. Eu quero ler com a igreja. Vamos ler o capítulo inteiro. O irmão sabe que eu gosto muito de ler a palavra, então nós vamos ler o capítulo inteiro. Isaías capítulo 55, a começar pelo versículo 1, que está escrito assim: Ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe dos governadores dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca conheceu, por amor ao Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, que está descendo, que desceu o dia todo, já uns 2-3 dias, e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Vai, Deus, deixa eu só baixar o microfone, que eu estou achando que está um pouco alto. Diminuir o som aqui, senão os ouvidos de vocês ficam com muito barulho. Eu quero essa noite falar nesse texto de Isaías capítulo 55. E esse livro de Isaías, ele é um livro tremendo, é um livro muito abençoado. Eu acho esse livro de Isaías às vezes muito parecido com o livro de Salmos, porque alguns versículos deles lembram um pouco o estilo do livro de Salmos. Nós sabemos de uma coisa: ele não é o livro de Salmos, mas o autor é o mesmo, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. E esse Isaías capítulo 55, ele fala alguns assuntos diferentes dentro do mesmo capítulo. E eu quero, juntamente nesses minutos aqui, meditar com a igreja dentro desse texto de Isaías capítulo 55. Vamos começar primeiro pelo versículo 1. Nós já lemos o capítulo inteiro. Vamos começar aqui pelo versículo 1, que diz assim: Ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O versículo 1 que nós lemos aqui nesta noite, irmãos e irmãs,
Ele está dizendo que quando a pessoa vem até Deus, muitas das vezes a pessoa ela não tem nada na vida, ela não é nada, melhor dizendo, porque ninguém é nada, Deus é tudo, amém? Ninguém é nada. O que nós somos diante de Deus? Qual é a nossa posição diante de Deus? Somos falhos e pecadores. E eu falo isso, irmãos, embora eu estou no altar do Senhor, mas eu falo isso no altar do Senhor mesmo. Eu não mereço o céu, eu não mereço nada, vocês também não merecem nada, ninguém merece nada. Tudo que nós temos na vida, que nós conquistamos, foi pela infinita misericórdia e amor de Deus. Nós não merecíamos nada, porque somos completamente falhos, completamente pecadores, completamente cheios de erros. Mas Deus, pelo seu infinito amor, por quem nos amou, nos concedeu todas as bênçãos, amém? A começar pela principal bênção, porque nós entregamos a vida para Jesus, a principal bênção, que é a bênção da salvação, conforme a Bíblia vai dizer em João capítulo 3 versículo 16, como a Bíblia vai dizer nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como a Bíblia vai dizer em diversos outros textos da Bíblia. A salvação foi dada pela graça, não merecíamos, mas Ele nos deu por amor. Então o versículo 1 quer dizer o quê? A pessoa, ela pode talvez ser espiritualmente considerada pobre, ou até financeiramente pobre, mas quando a pessoa vem até Deus, Deus prepara as condições para esta pessoa ser abençoada, de maneira que ou a pessoa recebe condições para tomar posse das bênçãos, ou Deus usa pessoas também para abençoar aquela pessoa. Quantas vezes Deus usa a pessoa, na verdade, para abençoar a sua vida, usa alguém para nos abençoar de alguma forma. Deus usa, irmão, até o ímpio para abençoar a nossa vida, porque esse Deus é um Deus que é a favor daquele que o busca, amém? Não porque nós somos especiais, não porque nós somos privilegiados, não porque nós somos os melhores do mundo. Eu volto a repetir, nós somos falhos, somos pecadores, e pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele nos concede as bênçãos dEle, pelo seu grandioso amor, amém? Versículo 2, aí ele vai dar um alerta, né? Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer-se? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Ele está dizendo que nós não devemos gastar o nosso dinheiro, e não é só o dinheiro não, é o tempo também. Dinheiro, tempo, com coisas que não vão edificar a nossa vida. Isso nós podemos falar talvez dos vícios, das coisas que não agradam a Deus, das coisas que desagradam a Deus. Ao contrário, nós temos que fugir dessas coisas, temos que criar em nós uma resistência. Só que o escape para poder fugir dessas tentações, dessas fraquezas, ela tem que partir de nós, a decisão tem que vir de nós. Deus vai nos ajudar a vencer tudo? Vai, em nome de Jesus, já está nos ajudando essa noite, amém? Já está ajudando desde o dia que você se entregou a Ele. Mas para vencer as fraquezas da carne, a força de vontade, o primeiro passo tem que vir de nós, tem que começar pela gente, tem que começar por nós, amém? Então quando ele fala que não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão, quer dizer, não gaste o seu dinheiro, não gaste o seu tempo, não gaste a sua vida com aquilo que vai te levar à perdição, amém? Versículo 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus fala às igrejas, Deus fala para quem está na igreja, Deus fala para quem vai à igreja, Deus fala para quem está no culto, Deus fala para quem está na presença dEle, ou talvez fora do culto, na sua casa, porque você tem comunhão com Deus aqui na igreja e fora da igreja, amém? Ou você só é crente aqui dentro? Ou você só é um cristão aqui dentro do templo? Não, lá fora você também é.
A diferença é que aqui nós estamos congregando, e lá fora nós estamos mostrando verdadeiramente que nós somos cristãos. Porque aqui dentro, irmãos, é muito fácil qualquer um ser bom, qualquer um ser simpático, qualquer um ser amoroso, qualquer um ser educado. E lá fora é que nós colocamos à prova se verdadeiramente nós somos convertidos de verdade. Nós já vimos, e você talvez deve conhecer muita gente que dentro da igreja é uma maravilha, é simpático, é legal, é bacana, é uma bênção, e quando sai lá fora é só Jesus na causa. Não, irmãos, nós temos que ser uma bênção aqui dentro da igreja, no templo, na presença do Senhor, como os irmãos já são, amém? E lá fora, esta mesma bênção que está aqui dentro deve continuar lá fora também. Quem me conhece no particular sabe, a mesma coisa que eu sou aqui no altar pregando, eu sou também no meu particular, eu sou do mesmo jeito, eu não tenho uma máscara, eu não sou um personagem que aqui eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra, eu sou a mesma pessoa, do mesmo jeito, do mesmo comportamento, sabendo que aqui na igreja eu devo ser um cristão, mas lá fora na igreja, quando eu estou fora do templo, no meu dia a dia, eu devo também continuar sendo um cristão, amém? O meu cristianismo, ele deve ser dentro da igreja e fora da igreja, deve ser em todo lugar que eu estiver. Então quer dizer então que você não peca, você não erra, você não falha? Eu não falei isso, eu sou falho também, todos nós aqui somos falhos pecadores. A diferença, meus irmãos, é que nós estamos debaixo da graça de Deus, e toda vez que nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, o que nós fazemos? Nós vamos até Deus na oração e falamos: Deus, me ajude, porque eu falhei, eu errei, eu pequei, eu necessito da tua ajuda. E assim como você ora aqui dentro da igreja, e Deus está te ouvindo, tudo que você orou aqui, Deus te ouve, tudo que você ora aqui, Deus assiste você. Mas quando você está lá fora, no seu particular, no seu particular com Deus, no seu dia a dia, o mesmo Deus que está aqui continua te acompanhando a semana inteira, o ano inteiro, a sua vida toda, em nome de Jesus. Aleluia. Mas esse versículo aqui, ele está falando exatamente para as pessoas que buscam a Deus, que não são todos que buscam a Deus, não são todos que querem a Deus, não são todos que querem vir até Deus. Essa noite eu poderia estar aqui, essas cadeiras que estão vazias, cheias de irmãos, cheias de irmãs, cheias de jovens, mas por que não estão? Porque a própria Bíblia fala que nem todos querem ouvir o Evangelho, nem todos querem a Deus. Mas nós vamos chegar lá, vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Versículo 4. E eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Sabe quem é esse versículo aqui? Sabe de quem que ele está falando? De nós, irmãos, de nós, igreja. Porque um dia nós estávamos no mundo perdidos em pecado. Todos nós, todo ser humano nasce em pecado. Todo ser humano nasce em pecado. Por que o ser humano nasce em pecado? Porque o pecado veio lá de trás, por causa de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo. E esse pecado, irmãos, ele não sai se você é bonzinho. Esse pecado, ele não vai deixar você, se você se mostrar uma boa pessoa, ou se você simplesmente falar com a sua boca para fora: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu creio em Deus. Isso aí não vai mudar a situação do pecado. A situação do pecado, ela só muda, e ela só vai mudar quando a pessoa entender que ela precisa ir até Jesus, ir até onde o Senhor está. E Deus está aqui essa noite e você veio até Ele. Aleluia. No dia que você foi até Jesus, que você entregou a tua vida para Jesus, que você deixou o Senhor tocar na sua vida, e você deixou que Ele tocasse em você, porque foi Ele que te escolheu. Ele escolheu cada um que está aqui esta noite, amém? Vamos ler, mas deixe marcado aí Isaías, que a gente volta, tá? Vamos ler João capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 15. João capítulo 15, versículo muito conhecido, é o versículo 16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu
vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus nos escolheu, igreja do Senhor. O Senhor Jesus nos escolheu para que nós venhamos crescer, prosperar, deixarmos aquela vida toda errada. A maldição que aprisionava o ser humano, ela foi vencida lá na cruz do Calvário. Hoje em dia não tem mais maldição, a maldição já foi vencida por Jesus, amém? Mas o ser humano, ele carrega o quê? O peso do pecado. E pecado esse que, se ele não deixar a vida pecaminosa, como eu falei, a vida pecaminosa não é só a vida da pessoa fazer tudo errado. A vida pecaminosa é a natureza do pecado que está nela. E essa natureza do pecado que está nela, ela só é vencida quando Jesus entra na vida da pessoa. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus se manifestou através de Jesus para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo usa o pecado para destruir a pessoa, a natureza pecaminosa, para escravizar a pessoa, para envergonhar a pessoa, para humilhar a pessoa, para tirar tudo da pessoa, Jesus devolve tudo, Jesus cura a pessoa, Jesus liberta a pessoa, Jesus transforma a pessoa e faz esse homem, essa mulher, esse jovem, esta pessoa que for, seja quem for, que venha até Jesus, ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Aleluia. E o texto aqui de João diz isso: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Ou seja, nós somos escolhidos por Deus para sermos nova criatura em Senhor. Olha o que a Bíblia diz um pouco mais à frente, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Não tem mais a vida de viciado, não tem mais a vida errada, não tem mais os pensamentos errados, não tem mais os caminhos errados, não tem mais a vida de pecado, porque Jesus tira de nós esse pecado que prendia a pessoa. Ele vem e nos liberta. Nós somos falhos e pecadores porque ainda estamos no mundo, ainda habitamos essa terra, por isso que nós erramos e pecamos. A diferença do cristão é que ele erra e peca, mas não tem vida de pecado. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. A vida de pecado é uma vida sem Deus. É uma vida que a pessoa, ela vai pecar, ela vai errar, não vai ser perdoada, e isso só vai acumulando. E o que a Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos? O salário do pecado é a morte. O que é o salário? É o pagamento. Alguém recebe o pagamento todo dia? Não, só recebe o pagamento no final do mês, no 5º dia útil, no dia do seu pagamento. O pagamento, quando a pessoa recebe, é um acumulado de tudo que a pessoa fez. Assim é o pecado. O pecado é algo que vai acumulando, para depois a pessoa receber a sua sentença. Mas a mesma continuação do versículo de Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia, que foi dada pelo Senhor Jesus para nossas vidas, aleluia. Vamos voltar no livro de Isaías, para nós avançarmos na leitura. Nós paramos no versículo 5, agora nós vamos para o 6, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, aleluia. E eu já contei aqui para os irmãos várias vezes, e eu vou contar de novo para quem não ouviu ainda, que eu acho que todos já ouviram, que eu não sou evangélico de berço, mas eu vou na igreja desde pequenininho, desde os 5 anos. E eu me lembro que esse versículo aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocar enquanto está perto, versículo 6, me desculpe. Ele é um versículo que eu lembro quando eu era pequenininho na igreja. E criança na igreja só fica brincando, só quer saber de brincar, é normal, coisa de criança. E eu lembro do pastor, que ele ainda está vivo, ainda está pregando a palavra, está com seus cabelos brancos, está com seus 86 anos, e sempre eu gosto de visitá-lo quando eu posso vê-lo. E eu lembro dele pregando esse versículo na igreja, e ele falando assim: hoje essas portas estão abertas. E era uma igrejinha bem pequenininha, bem simples, que eu frequentava. Essas portas estão abertas, mas um dia elas vão estar fechadas para sempre. Mais ou menos isso, né, que ele falava, né? Mais ou menos isso. As pessoas vão querer buscar, vão querer vir, mas aí será tarde demais. Ele pregava assim bem devagarzinho, né? Mas será tarde demais. E eu lembro disso. Por que ele está falando esse versículo? Esse versículo fala para o mundo, para todas as pessoas. Irmãos, nós temos que evangelizar nossos amigos, as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos. Temos que orar por essas pessoas, porque o tempo da graça está quase para terminar. Quando vai terminar o tempo da graça? Quando chegar o arrebatamento da igreja. Quando chegar o arrebatamento da igreja, não vai ter mais oportunidade. O arrebatamento só vai acontecer uma vez, uma única vez. E depois do arrebatamento vai entrar o período da grande tribulação. Quando entrar o período da grande tribulação, aí que a coisa vai ficar preta, aí que a coisa vai ficar difícil, aí que a coisa vai ficar pesada para quem ficar aqui na terra. Porque diante da grande tribulação não há misericórdia, não há amor, não há paz, é só perturbação, é só perseguição. Irmão, se você acha que as coisas hoje estão difíceis, e tem gente que fala assim: qualquer coisa, eu vou sair da igreja, eu vou voltar para o mundo, eu não aguento mais, eu não quero saber, está tão difícil a coisa, eu vou para o mundo mesmo. Não faça isso, meu querido. Irmão, irmã, resista até o fim da sua vida, seja fiel a Deus, sob toda circunstância. Se as coisas estiverem difíceis, entra num propósito de oração. Fala: Deus, eu vou entrar num propósito de oração, vou começar a buscar para tirar este mal, esse tormento, esta luta, mas por nada deste mundo eu vou abandonar os seus caminhos. Aleluia. Nada, não permita que luta nenhuma nesta terra te afaste dos caminhos de Deus. Não permita que nada venha te tirar do caminho do Senhor. Se você estiver, por exemplo, trabalhando, por exemplo, o Nilo, às vezes ele não está aqui no grupo porque ele trabalha muito, a Gisele, os demais irmãos, que eu sei que às vezes temos irmãos só vêm final de semana porque trabalham, isso é considerável. E eu sei que os irmãos mesmo no trabalho estão pensando na igreja, estão pensando em Jesus, estão pensando em Deus, aonde estiverem. Irmãos, eu falei para os irmãos que semana passada eu fui com alguns grandes amigos fazer um passeio lá no Parque Vila Lobos andar. Eu estava lá passeando, andando, estava um sol bonito, não estava essa chuva e esse tempo que está hoje. Mas mesmo estando lá, eu estava pensando na igreja, estava pensando nos irmãos, estava pensando em Jesus. Irmãos, aonde eu estiver, meu querido e minha querida, sempre eu fico lembrando de Deus. E eu sei que os irmãos são assim também, não estou falando só de mim não, eu sei que todo mundo aqui é assim, amém? Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós somos convertidos, porque nós somos diferentes, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quem é o sal da terra e a luz do mundo sempre vai pensar nas coisas que são do alto, que são de cima. Aleluia, glória a Deus. Agora ele vai dizer aqui, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Mas o meu pensamento é só perturbação, eu só penso maldade, eu só penso coisa errada. Então você tem que buscar a Deus em oração, para Deus libertar os seus pensamentos, para Deus poder entrar na sua mente. Eu já contei aqui para os irmãos uma experiência que quando eu era novo convertido, eu tive uma fase na minha vida com esses problemas de pensamentos pecaminosos, pensamentos errados. E uma serva do Senhor chegou para mim e falou assim: quando o inimigo vier jogar na sua mente pensamentos errados, pensamentos pecaminosos, repreenda ele com a palavra de Deus. Eu aprendi isso quando era novo convertido. Eu falei: como assim? Quando vier um pensamento que na sua cabeça, usa a palavra de Deus. Por exemplo, vem algo que vai te condenar, você diz com a sua boca: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Cite a palavra de Deus, cite o nome de Jesus. Irmãos, há um poder incrível no nome de Jesus, há um poder tremendo no nome de Jesus. O nome de Jesus nós não usamos só para expulsar demônios, usamos para expulsar demônios. Nós não só usamos para ministrar cura, usamos para ministrar cura, mas o nome de Jesus o crente usa para ter vitória. Amém?
Você ora, você fala: Senhor, o meu emprego seja abençoado em nome de Jesus, a minha família seja abençoado em nome de Jesus, que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, quem está precisando de ajuda, seja abençoado em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque há poder no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Versículo 8, agora é Deus falando: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, aleluia. Versículo 9, porque um versículo completa o outro, esse aqui é completado com 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que está falando esse versículo aqui? Está falando da forma que Deus age, está falando da forma que Deus opera, está falando da forma que Deus age na vida do crente, na vida do cristão, na vida de quem o busca. Irmãos, nós agimos de um jeito, nós trabalhamos de um jeito, nós somos de um jeito, mas Deus, Ele não é como nós somos, porque nós tentamos, nós buscamos e nós falhamos. Deus não, Deus pela sua palavra, Ele ordena e as coisas se modificam. Então o versículo de número 8 e o versículo 9 está mostrando o poder que Deus tem. Irmãos, esse Deus tem poder e Ele está te abençoando nesta noite. Esse poder está mudando a sua vida, esse poder está visitando a sua vida, esse poder está tocando a sua vida. Por quê? Porque no poder que há no nome de Jesus, o poder do Senhor entra em nossa vida. Pensamento de Deus. O que é o pensamento de Deus? A vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos sirvam a Ele e sejam abençoados. Ou você acha que Deus tem pensamento mau? Ou você acha que Deus tem pensamento cruel? Não, eu quero penalizar, eu vou destruir. Não, meu irmão. O Deus que eu estou pregando, o Senhor que eu estou pregando, é um Deus de amor, é um Deus maravilhoso, é um Deus que te ama como você é. Ele gosta de você do jeito que você é. E sabe o que Ele quer? Que cada dia mais você melhore. Cada dia mais, mesmo com erro, mesmo com falha, mesmo com a vida errada, você fala: Deus, eu sou errado. Deus, eu sou falha. Deus, eu preciso mudar. E sabe o que Deus vai dizer? Eu estou contigo, eu vou te ajudar a mudar, eu vou te ajudar a vencer, eu vou te ajudar a ser uma pessoa melhor. Vamos ler o que Deus falou com Abraão. Você conhece de cor e salteado, mas eu quero ler, mas deixa eu marcar Isaías que a gente volta para finalizar. Gênesis capítulo 12, para nós finalizarmos. Gênesis capítulo 12, glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, primeiras páginas da Bíblia, amém? Capítulo 12, nós vamos ler, glória a Deus. Capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez na sua Bíblia está todas as nações da terra, mas é a mesma coisa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Abraão, que na época se chamava Abraão, vá para onde eu vou te mostrar, siga para onde eu vou te orientar. Mas Abraão, saiba de uma coisa: aonde você for, eu vou com você, eu vou te ajudar. Você não vai sozinho no seu caminho. Vocês aceitaram Jesus, entregaram a vida a Jesus e foram batizados nas águas, sabe para quê? Para que Jesus esteja com vocês todos os dias. E Ele está com cada um de nós todos os dias, glória a Deus. E Ele tem nos abençoado. E se você ler a Bíblia, você sabe disso. Abraão foi um dos homens mais abençoados da Bíblia. Por quê? Porque Abraão seguiu a Deus, seguiu a vontade de Deus, ouviu a voz de Deus. Deus promete na sua palavra que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Aleluia. Vamos ler isso na palavra? Mateus capítulo 28, Novo Testamento. Mas deixe grifado lá Isaías que nós vamos voltar, amém? Mateus capítulo 28 é o último capítulo de Mateus.
Mateus capítulo 28. Nós vamos ler, e tem tudo a ver, né? Porque eu estou falando muito de batismo, de buscar, de ter aliança, comprometimento com Deus. Versículo 18, Mateus capítulo 28, versículo 18. Está escrito na palavra do Senhor. Vou esperar todos os irmãos acharem, amém? Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim a palavra: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco, com todos nós que estamos aqui esta noite, todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que é essa consumação dos séculos? É quando a nossa vida vier a terminar, nós viemos a morrer. Só que, irmãos, sabe o que é mais incrível? É que quando nós viemos a partir desta terra, aí que a vida vai começar de verdade. Porque até na morte Deus estará conosco, Ele estará nos acompanhando, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Aleluia. Então, enquanto você viver nessa terra, eu não sei quanto tempo nós viveremos, Deus não sabe, mas enquanto vivemos aqui nesta terra, o Senhor dos Exércitos estará com cada um de vocês para os abençoar. Ele estará com vocês, e no dia que o Senhor nos chamar, continuará conosco, mas agora será pessoalmente lá nos céus. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar para Isaías 55, para nós terminarmos, versículo 10. Falo para nós terminarmos, não termino nunca, né? Isaías 55, versículo 10 agora. Diz assim a palavra: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e a brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Há poder no nome de Jesus, mas na palavra dele também há poder. Aleluia. Quando você senta na sua casa para ler a Bíblia, você não está lendo um livro de romance, um livro de ciências, um livro de ficção. Você está lendo a própria palavra do Senhor, a própria voz de Deus, e esta palavra gera bênção na nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é um livro para te fazer religioso, não, porque Deus não pode agir através da religião e das religiões. Deus, Ele age através da fé. E a fé no que? Na palavra dEle. Aleluia. Quando nós ouvimos a palavra dEle, nós temos a fé, e nós recebemos a fé que vem de Deus, então Deus começa a nos abençoar pela sua palavra. A Bíblia vai dizer lá no livro de Salmos, no capítulo 119: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele falou assim para o diabo: Vai-te, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Através da palavra nós temos vida, nós sobrevivemos. Aleluia. Eu tenho aqui uma garrafinha de água, que eu sempre estou bebendo ela, e é bom beber água, beba água, seu organismo agradece. E você almoçou hoje, não almoçou? Quando você almoça e você bebe água, bebe um refrigerante, ou seja o que for, quando você se alimenta, você está fortalecendo o que? O seu físico. E quando a pessoa não come, ela fica o quê? Ela fica fraca, ela fica desnutrida, e ela pode até ficar doente. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você não se alimenta da palavra, não lê a palavra, não estuda a palavra, não medita a palavra, não pratica a palavra, você também fica doente espiritualmente. Mas quando você ouve a palavra dentro da igreja, na sua casa você ouve a palavra, na sua casa você lê a Bíblia, no seu celular tem aquele aplicativo da Bíblia que você sempre está indo lá, sempre quando tem um tempinho para ler a Bíblia, para ler a palavra, você está vendo uma pregação pela internet, você está ouvindo um louvor, você está conectado com o reino de Deus. Irmãos, essa conexão traz bênção para a tua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus é poder, meus irmãos, é poder para mudar a vida. Ninguém aqui vai ser um religioso, um fanático, não.
não, estamos aqui para termos vida transformada pela palavra, e glória a Deus que todos que aqui estão já são uma bênção por causa da palavra, não é por mim não é por causa do homem, o homem não pode fazer nada, mas Jesus, que através da sua palavra faz tudo em nossa vida, amém? Versículo 12: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. É claro que isso aqui é figurativo, é uma metáfora, né? Você não vai ver aí você vai ver a árvore batendo palmas de verdade. Isso aqui é uma comparação, é uma ilustração, né? Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta. O que para o Senhor por nome, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. O que ele quer dizer no versículo de número 12? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Quando você vive pela palavra de Deus, você vem na igreja, você vai nos cultos, você tem a sua vida, o seu relacionamento com Deus, você vive em paz. Quando a gente vai cumprimentar os irmãos, a gente não fala a paz do Senhor, é porque nós desejamos que a paz do Senhor esteja com você. Já percebeu que quando você vem para a igreja, você tem uma vida talvez, uma vida corrida por causa do trabalho, da rotina, vamos imaginar que você não teve um dia bom, você teve um dia lá que tirou a sua paz, deixou você triste, chateado. Já não aconteceu isso com você? Você talvez tenha um dia em que você não estava bem, mas você chegou, foi para o culto, ouviu uma palavra, se entregou no louvor, recebeu uma oração, e você terminou o culto e falou assim: nossa, mas que paz eu estou sentindo, que coisa maravilhosa estou sentindo. Sabe por quê? Porque não foi a emoção do louvor, a emoção não converte e não muda ninguém, não foi uma emoção humana, foi o poder de Deus que agiu na sua vida, foi o Senhor que agiu na sua vida. Esse lugar aqui é um lugar maravilhoso, porque aqui é um lugar onde Deus transforma, aonde tem cada igreja que está se pregando a palavra de Deus, é um lugar aonde as pessoas são transformadas pelo poder de Deus. A paz existe em nós. E o versículo 13, ele finaliza com a mesma bênção do versículo 1, porque você lembra que eu falei no versículo 1? Quando ele fala, vamos ler de novo, versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 13, o primeiro versículo do capítulo 55 de Isaías, e o último versículo, que é o versículo 13 do livro de Isaías. Vamos ler, Isaías 55, 1. Ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 13: em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, de que nunca se apagará. Ele começa o capítulo 55 dizendo: a pessoa que vem até mim vai ser abençoada, vai ser próspera, vai ser feliz, e Deus vai abençoar. E ele termina o versículo do mesmo jeito que ele termina o capítulo do mesmo jeito que começou, pelo versículo 1. A pessoa que vem até mim, ela vai crescer, ela vai prosperar, porque ele usa o exemplo aqui, ele usa o exemplo de espinheiro e ele usa o exemplo de sarça, que são plantas que vão crescer através de uma semente. Você que vem até Deus, você só tem a crescer, você só tem a ganhar, você não perdeu tempo nenhum de ter vindo aqui, ao contrário, você ganhou e está ganhando, porque hoje é domingo, amanhã é segunda, vai se iniciar uma nova semana, e você inicia uma semana debaixo das bênçãos do Senhor, porque Deus é maravilhoso. E quando somos fiéis a Ele, buscamos a Ele, vamos à igreja e mantemos a comunhão, Ele nos dá a vitória, porque Ele é um Deus maravilhoso, amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa falar na tua vida cada vez mais em nome de Jesus. Glória a Deus, amém?